E para mais detalhes sobre a situação da pandemia aqui no Brasil e em todo o mundo, falamos agora com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, doutora Carla Domingues. Oi, doutora, boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kaline. É um prazer estar conversando com vocês novamente. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, doutora, nós acompanhamos agora informações de que há um grande número de casos da variante Delta lá no Rio de Janeiro. Como é que as autoridades devem se portar diante disso? Qual a maior preocupação? Kaline, infelizmente o Brasil testa pouco e testa mal. Nós basicamente fazemos diagnóstico das pessoas que estão sendo internadas e com gravidade. Precisaríamos estar fazendo rastreamento de contatos para que a gente pudesse avaliar a extensão dessa transmissão, tanto dessa cepa como das demais. Nós nunca conseguimos fazer isso no Brasil. Então, neste momento, onde nós temos uma cepa que parece que ela comete mais as pessoas, não necessariamente com maior gravidade, mas que você há uma maior transmissibilidade, nós precisamos ainda insistir na necessidade do distanciamento social, da lavação correta das mãos, do uso do álcool gel e principalmente do uso de máscaras em locais fechados. Doutora, mesmo com o avanço da vacinação, a OMS se pronunciou e disse que talvez a pandemia esteja longe de ter o fim, o que preocupa muito a gente. Por que essa visão da OMS, doutora? Infelizmente, Kaline, quando a gente olha a vacinação no mundo, ela ainda está muito baixa. Ainda existem países que sequer começaram a vacinar a sua população. Então, nós precisamos garantir que não só os países desenvolvidos tenham acesso à vacina, mas que essa distribuição da vacina seja mais democrática, porque é dessa forma que nós vamos diminuir a circulação do vírus, vamos evitar que novas cepas voltem a circular, inclusive com esse aumento de casos, porque cada vez que a gente tem uma mutação no vírus e há uma nova cepa, há uma chance de que você tenha mais pessoas sendo reinfectadas, mesmo pessoas vacinadas, e você faz com que se tenha uma diminuição de chance de acabar com a pandemia. Por isso que a vacinação ela tem que ser ampla e não só concentrada em alguns países. Doutora, a Inglaterra anunciou que exigirá prova de vacinação para entrada em eventos com grandes públicos. A senhora acredita que essa é uma medida válida para conter a disseminação do vírus ou é somente um estímulo para que a população se vacine, porque a população europeia tem uma certa resistência à vacinação? No nível que eles estão hoje, nós estamos falando hoje do Reino Unido, com quase 60% da população vacinada, este grupo resistente, que não quer ser vacinado, apesar de haver vacina disponível no país, eu acho que essa pode ser uma importante medida. Em locais onde houver aglomeração, que se exija o atestado de vacinação. Então, você força com que essas pessoas resistentes busquem a vacina e, dessa forma, você tem uma ampliação da vacinação para toda a população e não só para aquele grupo que efetivamente quer ser vacinada. Nós temos que lembrar que para que a gente possa ter a diminuição da circulação do vírus numa localidade, nós temos que ter pelo menos 70% da população devidamente vacinada. Não adianta a gente vacinar um grupo de até 80 anos 100%, mas a população adulta jovem entre 30 e 40 anos tem uma cobertura de 20%. Então, isso não resolve. Nós temos que ter toda a população vacinada de forma homogênea. Acredita que aqui no Brasil a população vacinável, que a população adulta, 70% da população estará vacinada até o fim do ano, doutora, no ritmo que a gente está indo? Olha, Kaline, eu acredito que nós vamos estar com a maioria da população brasileira com uma dose. Infelizmente, nós estamos vendo aí essa distância entre a primeira e a segunda dose. Hoje estamos com quase cerca de 90 milhões de pessoas que receberam a primeira dose, cerca de 40 milhões de pessoas que receberam a segunda dose, ou seja, só 15% da população já completou o esquema vacinal. Então, nós não podemos deixar de perder de vista isso. População vacinada significa população
com o esquema completo e com 2 doses. Então, infelizmente, não acredito que nós teremos toda a população brasileira vacinada, né, acima de 18 anos, com as 2 doses. Pode ser que a gente consiga chegar até o final do ano com todo mundo com uma única dose, mas isso não nos dá a garantia de proteção, de diminuição da circulação do vírus, porque nós precisamos ter a população, pelo menos até 18 anos, com 2 doses. A AstraZeneca divulgou recentemente que há a possibilidade de uma terceira dose da vacina, cerca de 11 ou a 13 meses depois da segunda dose. Teoricamente, teremos que vacinar anualmente, né, doutora? A senhora acredita que é uma forma eficaz? É como se fosse a vacina, desculpa, eu não entendi muito, mas é como se fosse a vacina da gripe, influenza, todo ano tomar? Então, Kaline, a gente ainda não tem essa resposta. Esses estudos justamente serão feitos para que a gente possa identificar essas vacinas que estão hoje sendo aplicadas, elas vão perder a imunidade ao longo do tempo? Ou seja, as pessoas vão perder os níveis de anticorpos e vão perder a proteção da vacina? E aí, mesmo vacinados com 2 doses, vão estar se infectando? Essas vacinas hoje vão ter interferência dessas cepas novas circulantes e a vacina vai parar de funcionar? Então, esses estudos têm esse objetivo, de que a gente possa identificar como essas vacinas vão se comportar. Então, nós precisamos desses estudos para definir se vamos ter necessidade de fazer uma terceira dose. Portanto, Kaline, neste momento, já vê estados querendo se antecipar a esses resultados desses estudos e dizer que já a partir de janeiro vai começar a vacinar a sua população, eu acho que é um equívoco. Nós precisamos desses estudos para que a gente possa avaliar. São todas as vacinas que vão precisar de reforços, são algumas vacinas. Qual o melhor esquema? Vai ser repetir uma dose de reforço com aquela mesma vacina? Nós vamos ter que possivelmente misturar com outras vacinas. Então, sem esses estudos, Kaline, ainda não é possível nós dizermos como vai ser o futuro da vacinação da Covid. Outro comportamento que a gente observa muito é a pessoa que já pegou o vírus, já infectou, já curou, diz, eu tenho anticorpos, não preciso tomar a vacina. Existe isso, doutora? A pessoa que já foi infectada, os anticorpos que tem são o suficiente para impedir que ela se infecte novamente ou é necessário sim tomar a vacina? É necessário, sim. Nós já estamos vendo casos de pessoas com reinfecção, né? Mesmo pessoas que tiveram a Covid em outro momento. Então, do mesmo jeito que nós falamos que as pessoas que já foram infectadas, né? Que elas precisam tomar a vacina, as pessoas que foram infectadas precisam continuar fazendo as medidas não farmacológicas, de usar máscaras, lavar as mãos adequadamente e manter o distanciamento social, porque a imunidade pelo vírus não é um passaporte para que a gente possa voltar à vida normal. Coisa que causa questionamentos, doutora, são as pessoas, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, ele já contraiu o vírus, ele tomou as 2 doses da vacina e ainda assim foi reinfectado. Muitas pessoas se questionam, ele tomou a vacina, as 2 doses, assim como aconteceu com a apresentadora Ana Maria Braga. A vacina não teria que impedir a infecção? Eu acho que isso é um ponto fundamental, Kaline. Essas vacinas, elas foram estudadas para prevenir a doença. Então, neste momento, o que a gente quer? Que as pessoas, mesmo infectadas, não desenvolvam a doença. E se desenvolver, que elas tenham casos leves, que elas não desenvolvam as formas graves e que não evoluam para o óbito. Então, quando a gente olha todas as 3 vacinas, as que estão hoje, as 4, né? Nós estamos falando de 4 vacinas hoje, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e a Janssen, o que elas têm em comum? Elas têm eficácias diferentes, mas elas têm em comum a capacidade de diminuir gravidade e óbito. E, para isso, todas elas têm uma eficácia acima de 90%. Então, mesmo que as pessoas se infectem, nós vamos proteger a maioria das pessoas. Mas, de novo, não existe nenhuma vacina que protege 100%. Então, infelizmente, algumas pessoas, por a sua condição clínica, elas podem não ter a capacidade de criar os anticorpos suficientes para proteger contra a infecção e vão desenvolver a doença. Então, por isso que nós falamos que, nesse momento, as vacinas protegem contra a doença e não contra a infecção. Muito bem, e é por isso que a gente observa também, né, doutora, que a média móvel de mortes vem caindo a cada semana. Bom, mais uma vez, doutora Carla Domingues, obrigada pela entrevista. Excelente tarde para a senhora.
Eu que agradeço. E lembrando a população, precisamos que todos compareçam para tomar a segunda dose, porque é dessa forma que nós teremos toda a população protegida. Um abraço. Muito bem.